Livro do profeta Jonas. Quero meditar aqui em alguns minutos dentro dessa mensagem aqui. Jonas, ele era um profeta de Deus. Ele tinha uma vocação. Sobretudo, ele foi chamado por Deus para pregar, para levar a mensagem que Deus assim quisesse. E poderia ser uma mensagem de consolo, também poderia ser uma mensagem de exortação. Mas a responsabilidade do profeta era essa. O ofício do profeta era exatamente este: levar a mensagem, ser o porta-voz de Deus. Porque o sacerdote, ele falava a Deus em nome do povo, mas o profeta falava ao povo em nome de Deus. Ele recebia a mensagem de Deus e Deus assim determinava para quem ele deveria levar a mensagem, ou para quem os profetas deveriam levar a mensagem. Poderia ser para uma pessoa, poderia ser para os sacerdotes, ou mesmo para alguns reis, ou também para o povo de Israel. Mas a responsabilidade do profeta era exatamente esta: levar a mensagem de Deus. É claro, irmãos, que para ser profeta iria além de um ofício profético, ele deveria também ser chamado por Deus. Alguns profetas passaram por faculdade lá no Velho Testamento. Os irmãos sabem muito bem que Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. Profetas aprendiam com ele o ofício de profeta. Mas em outras partes da Bíblia nós vamos ver que Deus levantava profetas, homem, do nada. Como, por exemplo, o profeta Elias. Ele foi chamado do nada para profetizar. Mas o ofício do profeta era esse, irmãos: levar a mensagem, seja lá para quem fosse, independente da distância, independente da posição social para quem ele deveria levar a mensagem, independente do lugar, da etnia, ele deveria levar a mensagem que Deus estava mandando. Assim como chegou a mensagem para o profeta Jonas. A Bíblia diz, irmãos, que o profeta Jonas recebeu a mensagem do Senhor. A palavra do Senhor foi ao profeta Jonas, filho de Amitai. Filho de Amitai. Jonas significa pomba. E o profeta Jonas, quando a palavra de Deus veio a ele, foi a ele, ele recebeu, ouviu a mensagem. Só que quando ele ouviu para quem a mensagem deveria ser levada, ele recuou. Veja que o profeta Jonas, ele recebeu a mensagem do próprio Deus, porque era assim que acontecia. O profeta ouvia a voz de Deus, o profeta recebia a palavra do próprio Deus. Ele era o canal da voz de Deus para o povo, ou para a nação, ou seja lá para quem for. Ele era o intermediário, era ele que deveria levar a mensagem. E a mensagem chegou para o profeta Jonas, filho de Amitai. Vem cá, eu tenho uma mensagem para você. E a mensagem que eu tenho para você é que você deve ir à cidade de Nínive, levar uma mensagem, pois eu estou muito angustiado, eu estou triste com o povo da cidade de Nínive. Veja que a Bíblia diz assim, versículo 2: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e
pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença, a maldade do povo dos assírios, porque Nínive era a capital da Síria, e a gente sabe que os assírios era inimigo, né, cerrado de Israel. Israel constantemente era perseguido e levado cativo sempre por esta nação, por este exército, por este povo. Agora preste bem atenção, os ninivitas ou os assírios era um povo terrível. Pense no povo terrível. Eles eram cruéis, eles faziam maldades, irmãos, sem medir esforço. Não importava o que ele iria fazer. O importante para os assírios era que os seus inimigos e os povos vissem e tivessem medo deles, do exército assírio, viesse respeitar ele, não por respeito de uma nação poderosa, grande e tal, mas viesse respeitar por medo, sabe? Por medo. Por quê? Porque os assírios, irmãos, eles eram cruéis. Sabe o que é que eles faziam? O próprio rei, ele fazia questão de escrever nas paredes do seu castelo. Ele fazia questão de desenhar como ele fazia com os seus inimigos. Hoje a arqueologia, eles escavaram e viram lá o tamanho da cidade, o tamanho da casa, do castelo do rei, era tão grande que, segundo os arqueólogos, dizem que o castelo do rei era 20 vezes maior do que a cidade de Jerusalém. Veja o tamanho da casa do rei. E ele escrevia na parede em forma de desenho a maneira cruel como ele fazia com os seus inimigos. Sabe o que é que ele fazia? O rei ou os soldados assírios, quando eles pegavam os seus inimigos vivos, eles faziam questão de torturá-los. Eles rasgavam os seus inimigos, soldados vivos, cativos vivos, eles rasgavam, arrancavam as suas entranhas, a pessoa ainda viva. Sabia disso? Sabe o que eles faziam mais ainda? Eles esfolavam o seu inimigo vivo. Ele, arrancava o couro da pessoa, a pessoa viva. Sabe o que é que ele fazia com os reis? Quando ele não queria matar o rei, ele furava os olhos dos reis. Sabe por quê? Porque um rei cego não poderia reinar, governar. Então, para humilhar o rei, ele furava os dois olhos, deixando cego, para que ele vivesse, terminasse o resto da sua vida cego, sem reinar. Sabe o que é que os assírios faziam? Como as pessoas vivas, eles pegavam anzóis, colocavam nos lábios dos seus inimigos e puxava. E quando não era nos lábios, ele colocava no nariz e puxava. Os assírios, eles eram tão cruéis e sentiam prazer em fazer a maldade, que quando eles decapitavam, quando eles matavam e decapitavam, arrancavam a cabeça, eles faziam questão de, quando estavam fazendo ali as pirâmides, sabe, de cabeças de pessoas, de soldados, eles faziam questão de contar cada uma da cabeça, sabe, era como se fosse uma glória para eles, é como se fosse algo majestoso, é como se fosse uma grande vitória para eles. Quando Jonas ouviu a mensagem de Deus, dizendo assim: olha, Jonas, vai a Nínive, porque eles estão fazendo muitas coisas erradas. E, parafraseando aqui, eu vou agora levar o julgamento para eles, se eles não se arrependerem. Agora, preste bem atenção, irmãos. Quando Jonas ouviu aquela mensagem, a mensagem profética de Deus, será que Jonas, ele fugiu para a Espanha, foi com medo dos ninivitas? Não.
Porque a vontade de Jonas era que os ninivitas fossem mortos. A vontade do profeta Jonas era que os assírios fossem extintos, fossem mortos, que Deus destruísse, matasse todos os soldados, todos os moradores, todos os ninivitas. Não pense que ele saiu, da sua cidade, fugiu e foi em direção à Espanha com medo dos ninivitas, não, com medo dos assírios, não, porque se vocês olharem no capítulo 4, irmãos, a partir do versículo 2, diz assim, olha só o que é que diz a Bíblia. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Ele sabia que se Jonas sabia que se levasse a mensagem de Deus, a mensagem de julgamento, a mensagem de punição, para que os ninivitas se arrependessem, se eles se arrependessem, o Senhor não iria matar, o Senhor não iria destruir a cidade, porque o desejo de Jonas era que a cidade e os assírios fossem mortos. Agora, trazendo para a atualidade, irmãos, você sabia que muitas vezes a gente toma a mesma atitude que o profeta Jonas toma? Sabia disso? Você sabia quando nós não investimos, em missões, quando nós não evangelizamos, quando nós não ganhamos alma, quando nós não se preocupamos com a vida aí fora, com as pessoas que não conhecem a Cristo? Você sabia que nós estamos tomando a mesma atitude do profeta Jonas? É bem verdade, porque a vontade de Jonas era que os assírios, os seus inimigos, fossem mortos, e a nossa vontade é que todos estejam aqui, mas a nossa atitude é totalmente oposta àquilo que o nosso coração talvez queira, ou aquilo que a igreja tem a responsabilidade de fazer: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Às vezes nós nos colocamos na mesma posição do profeta Jonas. Às vezes nós falamos ou verbalizamos ou pensamos do seguinte: se a pessoa quiser Jesus, que venha à igreja. Se a pessoa quiser Jesus, que venha. Se não quiser, não tem nenhum problema. A gente só pensa em nós mesmos, assim como Jonas só pensava nele, só pensou em destruir os seus inimigos, dissipar. O que ele queria era que Deus, destruísse. Pode prestar atenção no capítulo 4, o profeta Jonas questiona Deus, questiona Deus, e ele foge. Depois que ele questiona Deus, ele sai de um lugar, vai para um lugar distante, faz um lugar para ele e fica olhando na cidade de longe. Sabe qual era o prazer dele? Era que Deus escutasse a reclamação dele, para que Deus destruísse. Ainda Jonas estava ainda na esperança de que Deus iria destruir a cidade, mas a Bíblia diz que os ninivitas fizeram o quê? Se arrependeram. O povo, quando ouviram a mensagem, se vestiram de pano de saco. Quando o rei ouviu, o rei deu logo um decreto: todo mundo vai deixar de comer, vai fazer jejum, vai se vestir de pano de saco, enfim. E o povo se arrependeu, mas a vontade de Jonas era que os ninivitas fossem mortos, fossem extintos. Agora, preste bem atenção: quando Jonas ouviu a mensagem, ele foi para o lugar oposto. No lugar dele ir para Nínive, ele foi em direção à Espanha. Ele desceu a Jope, comprou a sua passagem, pagou e entrou no barco e estava feliz, contente. E a Bíblia diz que ele contou para as pessoas que estavam no barco o motivo por que ele estava indo em direção à Espanha. Veja que quando ele está lá sentadinho, ele foi deitar, entrou lá no barco, na popa do barco, foi
foi dormir lá, sabe? Ele foi dormir tranquilo. A Bíblia diz que houve um grande vento, o Senhor soprou sobre aquele barco. Enquanto a tempestade estava acontecendo, Jonas estava dormindo. O irmão conhece bem essa história. Agora, eu quero só resumir, porque a hora já se foi. Mas a gente precisa entender, irmãos, que existe a vontade absoluta, a vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus. Da vontade permissiva é quando Deus permite. Deus vê todas as coisas, mas Ele permite que aconteça. Na vontade diretiva é quando Deus vai guiando, quando alguém dá lugar a Deus, ouve a voz de Deus e obedecem a Deus. Ou seja, Jonas não estava na vontade diretiva de Deus, sabe? Só que a vontade absoluta de Deus era que ele fosse pregar a palavra, sabe, de juízo para os ninivitas. Bom, aí vem o livre-arbítrio, mas nós não temos o livre-arbítrio, é verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui: o livre-arbítrio de cada um de nós também tem um limite. O livre-arbítrio, irmãos, ele permanece em nossa vida até o momento em que algo possa acontecer fora dos planos de Deus. Aí Deus, ele intervém. Mas enquanto não sair, sabe, dos planos de Deus, a vontade absoluta de Deus permanece. Mas quando algo vem a sair dos planos de Deus, aí Deus, ele intervém. E quando ele intervém, significa que isso é a vontade absoluta de Deus. Ou seja, Jonas tinha o livre-arbítrio para decidir se ia ou não iria. E ele decidiu não ir. Mas a vontade absoluta de Deus é que ele fosse pregar a palavra de arrependimento para os ninivitas. Ele foi para uma direção, aí Deus interveio. Veja a vontade absoluta de Deus. Irmãos, eu creio no livre-arbítrio, mas nós precisamos crer que dentro da vontade absoluta de Deus, quem impera é Deus, quem manda é Deus, quem decide é Deus, e a última palavra provém de Deus e mais de ninguém. É por isso que muitas vezes alguém fica confuso. A irmã orava, o irmão era da igreja, tem a fé, mas morreu com uma doença, morreu com isso, com aquilo. O irmão, houve um acidente e ele morreu. Irmão, tudo isso está dentro da vontade permissiva de Deus. Enquanto tudo estiver dentro, sabe, da vontade de Deus, Deus, ele não intervém. Quer ver Deus intervir? É quando Deus, ele tem um plano a realizar com alguém. E às vezes a gente vê distintamente na vida de um e não na vida de outras pessoas. Veja que isso é seletivamente, porque Deus, ele tem um plano a realizar com ele. Como por exemplo Moisés disse o seguinte: Senhor, eu não falo bem, eu não me expresso bem, mas o meu irmão Arão, ele é eloquente, ele é culto, envia ele. Aí Deus disse: não, eu quero você, eu não quero Arão, eu quero você tem que ir. E ele tentou ainda de todo jeito, sabe, mas o Senhor enviou. Agora presta atenção, irmãos, Deus é tão poderoso que Deus, antes de libertar os hebreus do Egito, Deus fez questão de manipular a natureza e fez de tudo para que os egípcios pudessem exaltar a Deus e ver Deus como maior, como superior, como o Deus supremo na vida dos hebreus. Ele era o maior e ele mostrou. Sabia disso? Os irmãos conhecem as 10 pragas. Algo acontecia no Egito, mas não acontecia lá na cidade dos hebreus. Os primogênitos morreram dos egípcios, mas lá em Israel, os hebreus, ninguém morreu. As pragas de rãs estavam na terra do Egito, menos na cidade dos hebreus. Deus fez questão, irmão, de mostrar que ele está acima e que ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Os irmãos perceberam uma coisa, que o apóstolo Paulo, ele não morreu sem antes Deus concretizar o que tinha de realizar na vida dele. Ele foi preso, foi levado para Roma, ali alugou uma casa, mesmo prisioneiro, mesmo preso, estava esperando ser julgado. A gente sabe que depois do julgamento ele foi sentenciado, foi decapitado, foi morto, mas antes de isso acontecer, ele pregou.
pregou, ele evangelizou, ele discipulou, ele levantou obreiros, sabia disso? Enquanto ele estava em Roma, ele ganhou muitas almas para o reino do Senhor. Nada acontece na vida daquele da qual Deus tem um plano a realizar. Amém? Deus, ele pode todas as coisas. E Deus tinha um plano na vida de Jonas. Jonas, eu quero você, eu não quero outro. Tinha outro profeta? Claro que tinha. Mas Deus queria quem? O profeta Jonas. E o que é que ele queria? Que o povo de Nínive se arrependesse. E o Senhor não mandasse ou enviasse ali a sua ira e exterminasse por completo os assírios. Deus não queria fazer isso. Mas já que Deus tinha um plano, e se o povo, olha só, enquanto estiver dentro do plano de Deus, irmãos, Deus, ele não intervém. Fugiu, sabe, do plano de Deus, Deus intervém. Viu o que aconteceu? Jonas, Deus queria salvar, pregar, dar aos assírios a oportunidade de arrependimento. Aí Deus, eu quero que leve uma mensagem para os ninivitas, para eles se arrepender. Era o plano de Deus, a vontade absoluta de Deus era essa. Aí Deus levantou Jonas, vai Jonas, Jonas correu. O que foi que aconteceu? Deus mandou uma tempestade. Ele contou toda a história, foi jogado ao mar. E o que foi que Deus fez? Enviou o quê? Um grande peixe. Engoliu a Jonas. Depois que Jonas, no capítulo 2, Jonas faz a sua oração e ele expressa. Alguns dizem que quando Jonas saiu do peixe, ele saiu com o corpo danificado por causa do ácido gástrico do peixe. Alguns dizem que ele ficou até careca. E o motivo dele fazer o lugar para ele se repousar, e Deus ter colocado uma planta, uma árvore lá, ter colocado sombra para ele, foi porque ele estava careca e o seu corpo foi danificado. A gente sabe que não, poderia estar por causa da sua desobediência. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que o Senhor falou com Jonas. Veja, no final do capítulo 2, versículo 10. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. No versículo 1 do capítulo 3 diz assim: e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-se, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. E o Senhor deu a mensagem, e ele foi, pregou a força, porque a vontade de Deus e o plano de Deus era dar oportunidade aos povos, ao povo ninivitas, aos assírios. A vontade de Deus, irmão, na minha vida é absoluta. Amém? Que Deus e Cristo nos abençoe hoje, amanhã e sempre.